Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mundo Quant. Eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre finanças e suas áreas. Então nada mais justo do que nesse primeiro vídeo nós definirmos alguns conceitos básicos. O primeiro deles é definir o que é finanças e também falar quais são as áreas que existem dentro de finanças. Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar especificamente sobre o que é finanças e no próximo vídeo nós vamos definir as áreas de finanças. No primeiro vídeo nós vamos estudar quais são os tipos de agentes financeiros que existem em finanças, quais são os fluxos de caixa, os cash flows trocados entre esses agentes e por fim nós vamos definir o que é finanças. Bem, a economia é formada por 4 tipos de agentes financeiros. O primeiro deles são os agentes que não têm ideias, não têm conhecimento, não têm expertise, não têm tempo disponível e também não têm sobra de recursos financeiros, não têm sobra de dinheiro para investir. Portanto, se eles não sabem fazer nada, não têm ideias, não têm conhecimento e também não têm dinheiro para investir, eles não possuem um papel relevante, importante na economia, nem um papel importante em finanças. O segundo tipo de agente financeiro é aquele que tem sobra de recursos, tem dinheiro, tem recursos financeiros sobrando, mas eles não têm ideias, ou não têm conhecimento suficiente, ou não têm expertise, ou não têm tempo para implementar um determinado tipo de projeto. Esses são os chamados investidores. E o que os investidores fazem? Eles pegam esses recursos que eles têm em excesso, sobrando, e emprestam. Emprestam para quem? Emprestam para as empresas. Quem são as empresas? As empresas são os agentes financeiros que têm ideias, têm conhecimento, têm expertise, têm tempo, mas precisam de mais dinheiro do que eles têm. Eles não têm recursos financeiros sobrando. Então eles tomam emprestado, eles emprestam esse dinheiro dos investidores. E o que eles fazem com esse dinheiro? Eles investem esse dinheiro em projetos. E com que objetivo? O objetivo é gerar resultado, é gerar caixa, é gerar valor. Sempre em finanças corporativas, o interesse de qualquer empresa é gerar resultado, gerar caixa e gerar valor. Se a empresa fizer essas 3 coisas, ela está bem. E aí depois que a empresa investiu dinheiro nos projetos, se der tudo certo e ela conseguir fazer o que ela precisa fazer, gerar resultado, caixa e valor, essas empresas usam esse caixa, o dinheiro que elas geraram, para repagar os investidores. E por fim, qual é o último tipo dos 4 tipos de agentes financeiros que existem aí na economia? Não, o quarto tipo são aqueles agentes que têm ideias, têm conhecimento, têm expertise, têm tempo e também têm recursos sobrando. Esses agentes têm a vida um pouco mais fácil, eles não dependem basicamente de ninguém, só deles, das decisões deles. Esse caso está incluído nos 2 casos anteriores. Nesse caso nós temos as dificuldades e as preocupações que as empresas têm e a gente também tem as preocupações, as dificuldades que os investidores têm. Então, se a gente estudar esse caso das empresas e o dos investidores, o caso dos agentes que têm ideias, conhecimento, expertise e tempo e também tem recursos, o caso deles vai estar embutido. E quais são os cash flows, os fluxos de caixa trocados entre esses agentes financeiros? Então lembrando, né, as empresas que têm suas ideias, têm conhecimento, expertise e tempo, elas materializam todo esse conhecimento delas, elas concretizam esse conhecimento delas na forma de projetos. Só que elas não têm dinheiro, não têm recurso suficiente para materializar, para concretizar esses projetos. Então o que elas fazem? Elas conversam com os investidores e pegam dinheiro dos investidores. De que maneira elas fazem isso? Basicamente de 2 formas. Ou os investidores emprestam dinheiro para a empresa na forma de dívida, ou os investidores se tornam sócios dessas empresas, que a gente fala que eles estão comprando ações ou que eles estão participando do equity das empresas. Então o que acontece? As empresas
pegam o dinheiro dos investidores de uma dessas formas, ou dívida, ou ações, né, ou equity, e elas investem esse dinheiro nos projetos. E se os projetos forem bem-sucedidos, como eu disse antes, a empresa vai, ao longo do tempo, produzir resultado, ela vai gerar valor e ela vai gerar caixa. Então, se deu tudo certo, o dinheiro que entrou nos projetos, ele é menor do que o dinheiro que está saindo ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, os projetos vão devolver o dinheiro que foi colocado e mais ainda um excesso de dinheiro. E o que as empresas vão fazer com esse dinheiro? Elas vão fazer algumas coisas. A primeira delas, que sempre tem que fazer, é pagar o governo, pagar impostos. E depois que você pagar impostos, você pode fazer duas coisas com o dinheiro que sobra. A primeira delas é você reter parte desse dinheiro ou todo esse dinheiro após o pagamento de impostos, e você retém ou para compor o seu caixa ou para futuramente você investir em novos projetos e compondo o teu caixa e criando uma reserva de capital, você fica cada vez mais autossuficiente, não precisa toda hora falar com investidores para concretizar, para materializar os seus projetos. Então você mantém o dinheiro que você gerou dentro da empresa, ou você devolve esse dinheiro para os investidores. E como eu vou devolver esse dinheiro? Depende de como ele entrou. Se ele entrou na forma de dívida, a maneira pela qual eu vou devolver o dinheiro é pagando juros. Se esse dinheiro entrou na forma de ações, na forma de equities, ou eu vou devolver dividendos para os acionistas, ou eu vou recomprar ações deles, que é uma forma de devolver também o dinheiro que eles investiram. Bem, o que é finanças? Finanças é o estudo de todo esse sistema de fluxos de caixa. Como você pode ver, esse sistema tem várias partes. Como os investidores escolhem as empresas para eles investirem, uma vez escolhidas as empresas, como essas empresas vão receber o dinheiro desses investidores, como a gente falou, pode ser na forma de dívida, pode ser na forma de equity, e uma vez recebido esse dinheiro, como as empresas avaliam esses projetos e como as empresas reinvestem o lucro que elas têm e como as empresas devolvem esse dinheiro para os investidores, e quem está no meio do caminho fazendo a comunicação entre as empresas e os investidores, que é o mercado financeiro, e quais são os produtos que esse mercado financeiro disponibiliza para que as empresas interajam com os investidores. Então todo esse sistema de fluxos de caixa, ele é dividido em várias áreas. Então nós dividimos as finanças nas sub-áreas ou nas partes ou nos campos das finanças. E esse é o assunto que nós vamos estudar no próximo vídeo, então eu vejo você lá.